Hey Nutelas, tudo! Bom, hoje eu vim fazer um vídeo especial de 17 inscritos aqui do canal. Eu sei que pra muitos é pouco, mas pra mim é muito. Obrigada. Então eu tô fazendo um especial de 17 inscritos com vocês. Gente, eu tava aqui no meu canal e eu vi... E eu vi que esse vídeo aqui, como das ícones desses apps, tá bem flopado, né? Uma visualização bem flopadinha. E, sério, eu peço que vocês, por favor, subam um pouquinho as visualizações desse vídeo. E eu sei que muitas pessoas não se inscrevem no meu canal por causa que minhas capas não são de telas profissionais. Mas eu peço que, por favor, você, pelo menos, se você não gosta do meu canal, traga pessoas que gostam, que não fazem capas de telas profissionais para se inscrever no meu canal. Que elas devem se identificar muito comigo. E também eu vi que alguns vídeos meus floparam, né? Tipo, esse aqui, Conquistando a Insta, flopou. Como da coisa de rede do Google, flopou também. Como das ícones apps também flopou. Divulgando o tela do Grupo Rei Software, flopou. Esse daqui também flopou, né, gente? Esse também... Na verdade, esse daqui não flopou, né? Esse daqui foi bem sucedido. Esse daqui flopou também, né? Flopou um pouquinho. Esse daqui também flopou, né? Esse daqui não flopou, gente. Sério, não flopou. Esse daqui também, esse flopou. Esse também não flopou, tá? Mas esse flopou, né? Porque só foi aviso. Esse daqui não flopou. Vou botar como um flopado, né? Pra mim, flopado é só com 5 pra baixo, né? Esse foi bem sucedido. Esse também foi bem sucedido. Esse foi muito sucedido, sério, obrigada. Esse também foi... Na verdade, esse flopou, né? Flopou um pouquinho. Esse foi bom. Esse tal que me chamou muita atenção, tipo... Flopou muito as visualizações. Ele tava flopado antes, eu tinha nenhuma visualização. Agora ele já tá com 7, então não flopou, né? Esse flopou. Mas o importante, não flopou. Esse também não flopou. Esse flopou, gente. Gente, esse daqui, eu acho que foi um dos meus, tipo... Esse daqui foi um dos mais sucedidos, gente, sério. Obrigada. Tem um gêmeo desse também, foi bem sucedido, foi um dos melhores, sério. Esse daqui flopou. Esse não flopou, mas esse flopou. Esse não flopou. Esse daqui, esqueci de dar os créditos pra cá. Com a Bela Fernandes e a cor dela, eu tenho que dar os créditos a Ria, e a Coelhinhos, ok? Que eu peguei a capa delas. Esse daqui não flopou. Esse daqui também não flopou. Esse não, e esse também foi muito sucedido, sério. O dos vídeos que, tipo... Esses dois seriam que menos flopou, né? Na verdade, esses, né? Os 4 primeiros, sério, eles não floparam. Mas os últimos 4, tipo, eles foram um dos que mais floparam, sério. Mas tudo bem, então vamos começar mudando sobre o nosso canal. Tá mudando o sobre todo, sério. O meu sobre tá, tipo, horrível. Então eu vou pegar inspiração de outras telas e vou tentar fazer um sobre bonitinho. Vou tentar fazer um sobre, assim, bem bonitinho, gente. Então eu vou começar assim. Eu quero botar uns negocinhos. Tipo... Hey Nutelas. Hey Nutelas. Tudo bom? Bem-vindos ao sobre do canal. Bem-vindos ao sobre do canal. Sobre do canal. Opa! Ai, gente. Instagram do canal. Esqueci de fechar aqui. Instagram do canal. Arroba hey n ponto. Opa, hey n. Hey n ponto.
o Telas. ADMs. Eu mesma. Gente, eu já pensei em, tipo, ter uma DM, mas, tipo, desistir, né? Porque, tipo, eu gosto de ter minhas capas e, tipo, eu ia ter de conversar com ela por Instagram. Eu mesma. Peraí, eu escrevi errado. Assessoria. Não, é assessoria. Não sei se é assim que se escreve assessoria. Assessoria. Eu mesma também. Gente, frase do canal. Eu vou botar aqui uma frase assim, sei lá, né? Eu não sei que frase botar, eu vou inventar aqui uma. Canal. Nunca desista dos seus sonhos. Porque você pode conseguir. Acredite em você mesmo. Eu nunca desista dos seus sonhos, porque você pode conseguir. Acreditar em você mesmo. Tudo ficará bem. Aqui no final eu vou botar tipo, botar. Somos. Opa, você. Gente, desculpa para as mensagens de direto, ok? Ficará bem. Somos mais de 17 telas. Obrigada. Aqui um. Obrigada. Tô pensando em botar assim, ó. Olha, gente, eu vou pensando em fazer assim. Gente, lembrando, o especial Halloween eu vou fazer dia 30 de outubro. Então, Nutelas. O fim do nosso sobrinho. Espero que vocês tenham gostado de mim e do meu canal. Deixe seu like e se inscreva. E foi isso. Isso, bye bye. Foi isso. Tchau, tchau. Tchau. Gente, eu vou acabar aqui sobre agora. Aqui isso. Espero que o meu som tenha ficado bom. Gente, meu Deus, gente. Ficou só isso, gente. Gente, nosso sobre deu errado, gente. Sério, nosso sobre deu errado, gente. Porque fez isso, sabe? E aí ficou tudo errado. E ficou tudo errado, sério. Então eu vou arrumar aqui rapidinho pro vídeo não ficar muito longo e já eu volto com vocês. Gente, deu certo sobre aqui no nosso canal. Olhem aqui.
Deu certo, ó. Redes, tudo bom? Bem-vindos ao sobre do canal. Instagram do canal @rn.telas. Vão lá seguir, tá? Frase do canal. Nunca desce satisfações. Acredite em você mesmo e tudo ficará bem. Gente, aqui ficou errado. Eu botei os esse. E é e. E esse. E esse é o fim do nosso sobre. Então a gente tá com vocês mesmo. E esse é o fim do nosso sobre. Fim do nosso sobre. Pronto, gente. Acho que acabou, né? E esse é o fim do nosso sobre. Obrigada pelos 17 inscritos. Vocês são demais. Obrigada. Tchau. Amo vocês. E esse é o fim do nosso sobre. Obrigada pelos 17 inscritos. Vocês são demais. Obrigada e tchau. Amo vocês. E obrigada pelas 148 visualizações. Sério, muito obrigada mesmo. Falando em Instagram do canal. E, gente, muito obrigada pelos... Opa, muito obrigada pelos 324 seguidores aqui no Instagram do nosso canal. E eu tô torcendo que a gente chegue aos 325, tá? Falta só um pra gente chegar. Depois, falta só... Depois falta... E depois eu quero muito que a gente consiga os 400 seguidores, sério. É meu sonho. É meu sonho, sério. Então, por favor. E eu quero agradecer a Hey Baby Su. Eu quero agradecer a Hey Baby Su. Porque ela, nessa foto aqui, ela foi muito educada. Tipo, se pegar comigo, peguei. Se salvar comigo, salvei. E ela botou, peguei. Tipo, vamos lá seguir ela no Instagram. Hey Baby Su. Ela limitou os seguidores. Ajudar ela a bater 25, depois 30. E depois 30, não é mesmo? Ajudem lá ela. E sério, obrigada mesmo por esse número grande de seguidores. E é tipo um sonho. E no vídeo de ontem eu ensinei como crescer no Instagram igual eu cresci. Então, vamos lá ver se vocês querem ter esse número também. E, gente, eu acho que esse vídeo não vai estar saindo a hora que eu tô gravando. Que hora você tá gravando? Tô gravando 11h53 da manhã. E eu acho que esse vídeo vai sair lá para as 2 horas. Lá para as 2 horas da tarde, 3 da tarde. Sei lá. Só vou postando, tá? Talvez poste também às 16 horas, né? 4 horas da tarde, sei lá. Mas hoje vai sair vídeo sim, né, gente? E no especial Halloween, eu não posso dizer nada do que eu vou fazer mais. Só que espécie pra vocês ficarem ligados no canal. Dia 31, né? 31 de outubro, que eu vou estar fazendo o especial de Halloween. Bem no dia do Halloween, né? Então, ajudem aí. E foi isso. Um beijo e tchau. Espero que vocês tenham gostado.